Colton Herta está oficialmente fora da briga por uma vaga na temporada 2023 da Fórmula 1. E o motivo são os pontos na superlicença. A FIA acertou em barrar o piloto ou o sistema precisa mudar? Eu tento responder essas questões no vídeo a seguir. Eu sou a Natália De Vivo e esse é o Primeira Curva, onde a confusão acontece. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Ainda restam 6 etapas para o encerramento da temporada 2022 da Fórmula 1, mas o mercado de pilotos para 2023 está pegando fogo. As equipes estão correndo contra o tempo para poder fechar a sua dupla de competidores para o campeonato que vem. E, por exemplo, a Williams, que não sabe se continua com Nicolas Latifi, a Alpine, que precisa definir quem que vai correr ao lado de Esteban Ocon, e até mesmo a AlphaTauri, caso Pierre Gasly saia para a equipe francesa. Um dos principais nomes que vinha sendo cogitado, inclusive, para a equipe irmã da Red Bull, é o Colton Herta, piloto estadunidense que atualmente corre lá na Indy, que é a principal categoria de monoposto lá dos Estados Unidos, lá da América do Norte. Acontece que o competidor tem uma pequena, gigantesca barreira para conseguir fazer aí a sua grande estreia no automobilismo europeu, né, na principal categoria do automobilismo mundial, que são os pontos da superlicença. Para quem não sabe, esse é um documento implementado pela FIA quando a Toro Rosso chamou um jovem piloto de 17 anos, Max Verstappen, depois, né, que a Toro Rosso chamou o Verstappen para correr na Fórmula 1, lá em 2016, lá em 2015, por aí, ele só tinha 1 ano de experiência no automobilismo, então depois disso a FIA decidiu implantar a superlicença e para um piloto poder correr ao menos uma corrida de Fórmula 1, ele precisa ter 40 pontos somados. Caso é para andar num final de semana, numa sexta-feira, né, num treino livre, ele tem que ter 25. Herta, que tá correndo lá na Indy, já venceu corridas, já foi vice-campeão na Indy Lights, que é a categoria de acesso da Indy, tem 32, portanto, faltaria 8 para ele poder fazer aí a sua grande estreia. A AlphaTauri bateu o pé dizendo que ele era a única opção que queria e caso conseguisse que o Colton chegasse para a Fórmula 1, ia liberar o Gasly para assinar com a Alpine. Acontece que a FIA falou diversas vezes que não ia sucumbir à pressão das equipes, não iria aceitar nada e acabou no final barrando a vinda do Herta para a Fórmula 1. E o grupo Red Bull, né, Helmut Marko e Christian Horner, também falaram que não estavam mais interessados porque todo esse problema aí da superlicença foi uma grande questão. Bom, 8 pontos separaram Colton Herta, de 22 anos, para fazer a sua grande estreia na Fórmula 1. Hoje, atualmente, ele já corre em alto nível, né, nos Estados Unidos, ele corre na Indy, que é uma das principais categorias dos Estados Unidos, mas também é bastante conceituada ao redor do mundo. Diversos pilotos enormes correm lá. A gente tem Scott Dixon, um dos maiores da história do esporte a motor mundial. A gente tem o Hugo Grosjean, que foi da Fórmula 1. Pra lá, a gente tem o Alexander Rossi, que foi da Fórmula 1. Pra lá, a gente tem o Joseph Newgarden. Enfim, são grandes pilotos de uma Indy que tem crescido cada vez mais e também atraído novos nomes. Alex Palou, que é um espanhol que foi campeão e também está disputando lá. Mas apenas 8 pontinhos acabaram separando Herta de fazer a sua estreia na Fórmula 1. Bom, pegando aí uma análise do piloto, em 2022 ele teve a sua pior temporada completa na Indy. Ele terminou apenas na 10ª colocação dos pontos e ficou mais fora do top 10 do que dentro do top 10. Na Indy, todos os pilotos ganham pontos, não são só apenas os 10 primeiros, mas terminar dentro do top 10 é algo importante. Ainda ele só conseguiu subir ao pódio 2 vezes na temporada, uma com vitória, é verdade. Ao total, ele tem 7 triunfos na categoria norte-americana e largou 9 vezes da pole position. Portanto, quando a gente para analisar assim, não apenas a temporada 2022, mas de uma maneira geral, o desempenho do piloto nos Estados Unidos, a gente não pode ignorar que ele é um piloto apto. Lógico, dizem que é tudo Fórmula, tanto Indy, quanto Fórmula 1, quanto Fórmula E, mas não é verdade. Os carros são extremamente diferentes. A Indy de um Fórmula 1, as duas categorias de ponta, podemos dizer assim, são extremamente diferentes, então, mesmo que ele seja apto, ainda não é tão próximo. Uma coisa que o pessoal lá dos Estados Unidos estava reclamando a Fórmula 1 e a FIA receberam diversas críticas por essa barrada aí em cima do Colton Herta. Diversos pilotos vieram às redes sociais falando, o Graham Rahal falou que a Fórmula 1 só quer o dinheiro dos Estados Unidos, mas não quer saber dos pilotos, só a Fórmula 1 é um esporte elitista.
O próprio Alexander Rossi, que já chegou a correr na Fórmula 1, também falou que o sistema de pontos precisa mudar, porque o Colton Herta é tão bom quanto qualquer um lá na Indy e também tem possibilidade de correr na Fórmula 1, sem dúvida. Pois bem, né? A Fórmula 1 ela passou de nenhuma corrida nos Estados Unidos para 3 corridas a partir, né, do ano que vem, que vai ser Miami, Austin e Las Vegas. Então, o apelo de um piloto dos Estados Unidos no grid seria muito grande. Por isso que muitos insistiram que fosse feita essa exceção por força maior, né? Inclusive a Red Bull falou que poderia tentar a FIA usar esse apêndice da força maior do regulamento para usar os pontos já expirados da Indy Light do Colton Herta, porque expiraram em 2020. Ele foi vice-campeão em 2019, então falaram, poxa, teve a pandemia e tudo mais, mas a FIA foi irredutível, não aceitou. E pois bem, né, ainda tem a Liberty Media na Fórmula 1 atualmente, tem o Drive to Survive que tem feito grande sucesso, que tá fazendo temporada atrás de temporada, então um piloto norte-americano no grid, né, um piloto dos Estados Unidos no grid, teria um grande apelo, teria aí uma grande... atrairia ainda mais fãs dos Estados Unidos, que é um público que a Fórmula 1 está querendo, de fato, atrair, querendo agradar, podemos dizer assim, cada vez mais. Faz 7 anos que não se tem um piloto da Fórmula 1, dos Estados Unidos na Fórmula 1, então seria aí de grande valia. Esse intercâmbio entre Indy para... O intercâmbio entre Fórmula 1 para Indy é mais comum. A gente teve o Fernando Alonso correndo nas 500 milhas, Romain Grosjean, Alexander Rossi, o Charles Pic, diversos pilotos eram da Fórmula 1 e acabaram indo para Indy. Mas o caminho inverso da Indy para a Fórmula 1 é bastante mais restrito, o funil é bem menor. A gente teve alguns nomes de sucesso, um deles é o Juan Pablo Montoya, há 20 anos, mas o último piloto que passou da Indy para a Fórmula 1 foi o Sebastian Bourdais. Ele ganhou aí 4 campeonatos seguidos da Champ Car e acabou assinando com a Toro Rosso. Fora isso, não foram muitos os pilotos que tiveram oportunidades para correr na principal categoria do automobilismo mundial. Então, a gente vê como, de fato, a Indy ainda é bastante preterida. Hoje, por exemplo, vamos analisar a situação do Linus Lundqvist. Ele foi campeão desse ano da Indy Lights. Terminou em terceiro no ano passado e foi campeão na Fórmula Regional América em 2020. E por isso, ele poderia fazer a sua estreia na Fórmula 1 em 2023, porque ele tem 43 pontos. Enquanto isso, o Colton Herta, que já está aí na segunda ou terceira temporada completa na Indy, não pode fazer a sua estreia, já tem 7 vitórias na principal categoria, foi vice-campeão da Indy Lights, não pode por conta de 8 pontos. No sistema atual, terminar em terceiro na Fórmula 3 é tão valioso quanto terminar em terceiro na Indy. Então, assim, a principal categoria dos Estados Unidos equivale à menor categoria para chegar à Fórmula 1. Além disso, além do terceiro lugar, a FIA dá mais pontos para cada posição até a 10ª colocação do que para um piloto da Fórmula 3 do que para qualquer posição da Indy. Então, assim, óbvio, a gente tem que entender, né, que carros da Fórmula 3 e Fórmula 2 são, de fato, para preparar o piloto para a Fórmula 1. É tudo sistema europeu, os circuitos são os mesmos e tudo mais. Nos Estados Unidos é diferente, o carro é diferente, a pista é diferente, lá eles correm em oval, então, assim, é, de fato, um sistema bastante diferente, então a gente entende que exista essa diferença. Mas, assim, eu acho que a FIA, ela até acertou em não ter concedido esses pontos para o Colton Herta. Ele não merecia simplesmente ser passado na frente. É lógico, ele não deixa nada a desejar, por exemplo, o Nicolas Latifi, até o Mick Schumacher. Ele é um bom piloto, conseguiu vitórias esse ano, ele venceu, subiu ao pódio. Mas eu acho que se o sistema é assim, ele tem que cumprir o sistema, tem que seguir o caminho. Ele próprio falou em entrevista à Auto Sport que ele entende o ponto de vista da FIA, ele não queria ser visto como uma exceção, mas que ele também não se interessa em fazer uma categoria de base como uma Fórmula regional asiática só para conseguir esses pontos. Ele lamentou, obviamente, mas ele disse entender. Então eu acredito que a FIA acertou sim em não ter feito essa exceção, porque diversos pilotos eles chegaram lá por conta dos pontos da superlicença. Obviamente, né? Alguns pilotos chegaram lá pelo dinheiro. Latifi é um exemplo, Lance Stroll é um exemplo, Nikita Mazepin é um exemplo.
Colton Herta, eu acredito que hoje chegaria muito mais no talento do que por qualquer coisa de dinheiro. Mas, infelizmente, o sistema é assim. Mas, hoje a gente também vê como o sistema é falho, a Indy tem que ser mais considerada, apesar de não estar sob o guarda-chuva FIA, não estar, nada relacionado à Europa e tudo mais, mas eu acho que ela tem que ser mais considerada e também precisa rever o sistema de pontos na superlicença. Colocar um mínimo de idade, alguma coisa assim, e um mínimo de categorias, mas não precisar colocar um mínimo de pontos, porque a gente poderia ver um grande piloto dos Estados Unidos que poderia fazer um grande trabalho ano que vem na Fórmula 1. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Essa é a minha opinião, eu quero saber o que vocês acham, se vocês acham que a FIA acertou ou não, o Colton Herta tinha que fazer aí a estreia dele. Comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos, dá bastante joinha para ajudar aqui bastante o vídeo do F1 Mania, ajudar o nosso canal. Não esquece de se inscrever caso você gostou, caso tenha interesse pelo assunto do esporte a motor. E se você quiser nos ajudar, você pode se tornar membro, é só clicar no nosso perfil, clicar no botãozinho que tem ali embaixo e escolher uma das mensalidades. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!